Adonai, porém, conhecera a miséria, a fome e a pobreza. Rara vez havia sido feliz em sua vida, e aquele estado de sofrimento ia se estampando suas marcas em seu rosto, bem como em seu ânimo e em sua alma. Ele não pretendia nada e nem pedia nada. Tudo o que desejava obter era uma cartolina de tamanho 30 por 50 centímetros, que levasse a inscrição à Universidade de Paris, expedido em seu nome e que contasse depois no final com algumas firmas ilegíveis de professores e catedráticos que lhe autorizasse a curar e que lhe protegesse em caso de morte de seu paciente. Para realizar tal desejo não era necessário que se convertesse em escravo do protetor, nem servo da protetora, pois bastava que fosse cortês com eles. Mas parece que os protetores exigiam mais do que cortesia e pediam mais do que urbanidade. Georgette professava o idealismo do pai, o nada. Por que cuidar? Por que curar ao homem incurável? Os espartanos arrojavam ao precipício os recém-nascidos aleijados. A guerra mata os robustos, pó que a medicina conserva aos fisicamente menos dotados. Georgette ia mais longe ainda no que se concerne com suas conclusões lógicas, mas havia algo inexplicável que subleva o coração e a razão humana: o conflito entre a razão e a consciência. Por que não aplicar o método de seleção humana? Por que não levá-lo a cabo? Georgette também, praticante da medicina, ridicularizava os escrúpulos dessa ciência e dizia: se o câncer é uma enfermidade incurável, não constitui maior crueldade permitir que um enfermo carregue com todos esses sofrimentos? Acaso uma pequena injeção e uma morte rápida não seriam mais humanas, já que não há esperanças? Adonai a olhava admirado cada vez que ouvia discorrer sobre esse assunto, pois lhe era difícil acreditar que o coração de uma mulher pudesse aninhar tanta crueldade. E o sexo? Este era o tema diário entre os praticantes da faculdade. Há dias, disse um companheiro, caiu em minhas mãos uma enferma completamente virgem, apesar de seus 28 anos. Sim, disseram alguns surpreendidos. Deve ser algum modelo de fabricar diabos, falou Georgette. Não, replicou o praticante. Era muito bela, mas síria, egípcia ou coisa parecida. Entonou Georgette como sabendo o motivo, e continuou com sorna, e não estava cozida. Porque há certas tribos no Oriente que cozem a recém-nascida e ninguém pode descozê-la senão seu futuro marido. Não praticam isto no Líbano, Adonai? Não, Georgette, replicou o interpelado com palavras saturadas de fel. No Líbano, as mulheres nascem e crescem cozidas. Não há homens no seu país? Perguntou de maneira ferina um terceiro. Assim deve ser. Lá todos nascemos por obra do Espírito Santo, respondeu Adonai, enquanto tratava de acalmar a sua excitação nervosa. Não se aflija, rapaz. Agora estamos na França e os civilizaremos um pouco. Levando-nos teu homossexualismo? Perguntou Adonai, cravando naquele atrevido seu irresistível olhar. O jovem ficou petrificado. É certo que o homossexualismo em Paris não é uma vergonha, mas aquele jovem o praticava em segredo e lhe feria muito sem saber o porquê que outras pessoas chegassem a descobri-lo. Os outros companheiros, ao verem a palidez daquele a quem Adonai havia se dirigido, ficaram perplexos. Era, pois, certo o que este libanês dizia? Georgette recebeu um golpe duro em seu amor próprio.
Ela havia tentado lançar o anzol àquele jovem para completar certa coleção que estava empenhada a levar a cabo. Por mais de um minuto reinou um silêncio carregado de fúria, de ódio, de decepção, de perplexidade e desencanto. Em seguida, Georgette disse asperamente: já é hora da inspeção. Vamos sortear as camas. Quer tirar as fichas? Adonai introduziu a mão na sacola e tirou 2 fichas, número 1 e número 23. Então olhou a Georgette e comentou: sinto muito, senhorita, tenho estes números, mas se você deseja, podemos trocá-los. Ela, com um sorriso sarcástico, ofereceu a sacola a outro. O número 1 correspondia a Georgette e o 23 a Adonai. Naquela tarde, teriam que visitar juntos a sessão que lhes tocava. Esta criança de 8 anos padece de cória, ou dança de São Guido. Há 2 meses que está internada sem demonstrar nenhuma melhora. Remédios, calmantes, sudoríferos e tônicos. Passa a maior parte do dia dormindo pelo efeito dos hipnóticos. Georgette quis despertá-la para fazer o exame, mas Adonai lhe ordenou enfaticamente: não lhe toque. A jovem olhou-o com cólera, mas ele, sem fazer caso, assentou-se ao lado da enferma. Colocou a mão direita sobre sua fronte durante um instante, depois se inclinou e falou baixinho no ouvido da criança adormecida. Ninguém ouvia o que dizia. Após 10 minutos, a pequena abriu os olhos. Seu rosto era alegre, um sorriso desenhava-se nos lábios e começou a brincar com o cabelo de Adonai, sem mais nenhuma convulsão. Adonai lhe sorria, depois tirou do bolso um caramelo e pôs em sua boca. Ele ajudou-a e lhe disse: já está escurada, amorzinho. Diga à mamãe que te leve para casa. Georgette, a irmã e os enfermos vizinhos olhavam os dois ensimesmados. Adonai notou esta curiosidade, sorriu e disse: essas enfermidades vêm de súbito e desaparecem da mesma maneira. Os remédios foram muito eficazes, e ao falar isto, levantou-se para continuar sua visita, deixando a criança feliz e contente e guardando consigo seu lugar. Guardando consigo seu olhar. E você, por que está aqui? Perguntou a um jovem acamado cuja temperatura era alta e a barriga dolorida. Você deverá ir à sala de operações para que lhe extraiam o apêndice. Voltou-se para a irmã e expressou: irmã, quer fazer-me o favor de comunicar isto ao médico? Este jovem não tem nada no fígado. Sua enfermidade está em seu apêndice. As radiografias asseguram o contrário, disse Georgette. Eu também tenho o direito de pensar e afirmar diferentemente, senhorita. Veremos quem tem razão. Nota: soube-se que o jovem foi operado alguns dias depois e que se lhe foi extraído o apêndice, porém tarde demais, pois havia sido declarada uma peritonite mortal. Adonai descobriu o ventre da mulher. Apapou-lhe com as gemas dos dedos enquanto afastava seu rosto para não aspirar o alento da enferma. Meditou um instante e perguntou: desde quando está com febre? Faz 5 dias, respondeu a irmã, ocasião em que foi internada. Irmã, daqui a meia hora ela vai destapar-se por cima e por baixo, e dentro de 1 hora não terá mais febre. Seria conveniente usar lençóis de borracha para não sujar a cama. A segurança com que Adonai falava deixava pasmadas as irmãs e Georgette. Efetivamente, aos 25 minutos, a mulher arrojou, sem saber por que, tudo o que tinha em seu ventre e em seus intestinos, e depois de 1 hora estava curada.
Senhorita Georgette, pode examinar este doente. Eu não lhe toco, porque dentro de 2 horas deixará seu corpo. Como deixará seu corpo? Em outros termos, entregará seu espírito, falecerá, morrerá, ou como queira classificá-lo. Quer dizer que ele deixará seu corpo para autópsia. E de que morrerá se já o sondaram a tempo e o levaram? Adonai não pôde conter o riso ante a desgraça. Recordou de um desenho de Goya, que representa um burro tomando o pulso de um enfermo e pergunta a si mesmo: de que morrerá? Franziu as sobrancelhas e disse: morrerá por não querer viver. Tomou um veneno para livrar-se da vida e fugir para longe da mulher amada que o abandonou, depois de enrolar sua dignidade e roubar-lhe as economias. As sondas e as lavagens não chegam à alma. Georgette sentiu uma mescla de admiração e indignação para com seu companheiro. Com que autoridade diagnosticava e prescrevia? Ele não era mais do que um praticante, e como ordenava a ele e à irmã para fazer isto e deixar de fazer aquilo? E que necessidade tinha de falar a cada momento de espírito e de alma? Você já viu a alma? Eu tenho sentido a vida e quem sente o amor não necessita vê-lo. Mas não estamos em aula de filosofia. Vejamos o que diz esta minuta. Uremia. Esta toca a você, disse Georgette, em tom de desafiante, como quem quer vingar-se. Eu não toco porque vai morrer, acrescentou, usando sarcasticamente as mesmas palavras com que Adonai havia se dirigido a ela. Você o crê? Pois está equivocada. Veremos. Sentou-se ao lado da mulher enferma, já em estado comatoso. A fetidez que desprendia era insuportável até para os médicos. Adonai olhou-a detidamente, balbuciou entre lábios certas palavras inaudíveis, colocou a mão esquerda sobre a cabeça da paciente e ficou imóvel naquela posição. Georgette olhava-o com atenção e a religiosa ao pé da cama contemplava os três. Adonai estava ensimesmado. O suor começou a banhar-lhe a testa e o rosto. Depois de pouco tempo, a enferma deu um gemido e começou aos poucos também a transpirar. Aquele suor fétido manava e resvalava sobre as têmperas e as faces. Minutos depois, as cobertas e o colchão estavam ensopados. A doente já respirava com força, embora ainda com dificuldade. Adonai tirou o lenço do bolso e secou seu rosto. Endereçou-lhe um sorriso de satisfação e esperou cerca de 15 minutos naquele estado. A doente se queixou dizendo: eu estava bem, por que me trazem de novo aqui? Eu não quero voltar, quero ficar lá. Onde quer ficar? Perguntou Adonai. Lá. Adonai palmateou-lhe suavemente o rosto e se levantou. Estava pálido. Não se desespere, você tem tempo para voltar lá. Georgette, petrificada, continuava olhando a enferma, e seu rosto revelava uma palidez aterradora. Adonai soprou-lhe suavemente no rosto e lhe disse: seguimos? Ela olhou-lhe assustada e caminhou silenciosa diante dele. Adonai disse à irmã: creio que, com 3 dias de jejum absoluto, esta mulher ficará completamente curada. Mas se já está curada, objetou a religiosa. Mais adiante, Georgette lhe disse, em tom de dúvida: esta é a medicina que viemos praticar no hospital? Adonai olhou com tristeza, deteve-se e respondeu: o bem que se faz a um enfermo é passageiro. Garanto-lhe que esta mulher amanhã não me reconhecerá, mas o meu objetivo é levar as verdades eternas aos homens. Todos esses sofrimentos são por culpa de uma ciência sintomática que desconhece a unidade da enfermidade e a unidade da saúde. Tratar unicamente das doenças locais.
A verdade é simples, mas o médico ainda não tem devida compreensão e poucos querem entendê-la. Sem embargo, escute bem o que lhe digo, senhorita Georgette. Eu tenho minha medicina e vocês têm a sua. Eu nunca serei médico, senão curador de almas e corpos. Eu não exercerei a medicina. Eu curarei de passagem aos enfermos que me tocam curar. Não tenho medo de ninguém porque não quero postos e nem peço nada. Não tenho medo nem da morte porque sou eterno e não creio nela. Calou-se por um momento como se escutasse uma voz longínqua e depois disse: Eu não estou aqui para aprender esta medicina. Minha universidade e meus mestres estão muito longe daqui, mas devo continuar em Paris para cumprir um programa. Deteve-se novamente e continuou. Ah, estamos perdendo tempo. Vamos ver o que tem esta mulher? Tem sorte, menina, mas te advirto que a natureza sabe ser boa mãe e às vezes golpeia duro a seus filhos. Aborto provocado. Parece que não há perfuração, nem sinal de peritonites. Pois bem, podes vangloriar-te de tua sorte. Se eu fosse teu médico, faria a raspagem sem anestesia para ensinar-te que o vinho da Babilônia tem algo de amargo no final. Não creias que te julgo, somente te reprovo, porque foste covarde e não te atrevestes a levar o título que dignifica o de mãe. Uma tentativa de suicídio. Há 24 dias disparou o revólver no pescoço. A bala não lhe cortou a vida, porém incrustou-se na quinta vértebra cervical. Resultado: paralisia total e mudez. Operação de extração muito perigosa. A opinião médica. Este nécio ficou inútil para toda a vida. Devia ter escolhido uma parte do corpo mais segura para matar-se. Não há nada que fazer. Um advogado a menos. Era um advogado com apenas 8 anos. O desgraçado ouvia tudo e não podia articular uma palavra sequer. Quando Adonai aproximou-se, o paciente olhou-lhe com um olhar suplicante que talvez quisesse dizer: salva-me ou mata-me de uma vez. Adonai permaneceu quieto, olhando-o durante um momento. Sentou-se ao seu lado e introduziu sua mão direita debaixo do pescoço do paciente. Depois de comprimir-lhe um pouco as vértebras, disse: admiro-me porque não queres falar. É que não posso, respondeu o interpelado sem dar-se conta do que dizia. A irmã fez o sinal da cruz. Georgette não podia sustentar-se mais de pé e sentou-se. O rapaz sorriu e falou com ênfase. Tu podes falar e mover o teu corpo. Senta-te e demonstra a esta formosa jovem que estás são e que até podes enamorar-se dela. O doente sentou-se e começou a chorar em voz alta, dizendo: sim, já estou são. Quero ir para minha casa. Onde está Suzy? Calma, rapaz, amanhã irás. Olhou a irmã. Ordenou. Deve lavar-lhe os intestinos. Já sabe, irmã. Bendito seja Deus, bendito seja o nome da Virgem Santíssima, foi a resposta da irmã. Na noite daquele dia, Georgette renunciou a uma reunião de amigos sob pretexto de sentir-se cansada. Retirou-se cedo a seu aposento, deitou e começou a voar no mundo dos pensamentos.